gente sempre trilhou o novo. Agora dizem que vai haver um novo normal. Mas o que seria isso? Bom, a gente só tem uma certeza. Algumas coisas nunca vão mudar. A nossa paixão pela aventura, a adrenalina de pegar a estrada, enfrentar desafios com os amigos e viver momentos inesquecíveis com quem a gente ama. Volte a trilhar com o seu Troller. Troller. Trilhe o novo de novo. We're Kautex. We're a top 100 supplier to global automakers. And we're backed by Fortune 500 company Textron. We're creating technology to support the future of automated mobility. But we don't believe in automating everything. As a human-centric company, we need team members who share our vision. Everything we do is driven by our people. We offer ongoing training and development while you're on the job. We encourage challenging assignments and create opportunities for success. We welcome team members in any stage of their career, from seasoned professionals to recent graduates. We integrate job-focused higher education, because when we invest in the power of people, we all go further. So if you want to advance in an innovative industry and are eager to learn and develop new skills at an organization with global reach, we invite you to join our team. We're driving the future, and we want you behind the wheel. Our world is changing, and this change is visible across the globe. More than 50% of our population now lives in cities. These cities are growing, as is the share of older people in them, while space to live is becoming ever more precious. More and more goods and people need to be transported, pushing the traffic infrastructure to its limits and increasing pollution and noise levels. But the world is waking up. Regulations are calling for stricter limits and cleaner solutions. A transformation has started, powered by new technologies and services. In a world where everything is connected, mobility is being reimagined. Solutions like traffic management, combined with cleaner and more efficient powertrains and the benefits brought by automated driving, will make our cities sustainable and livable. Bosch is driving this change and shaping the future of mobility. Escolhi porque o Senai Cimatec sempre foi referência nos cursos de engenharia, então eu sempre ouvi isso, mesmo quando estava no colégio. Conversei com todos os professores que eu tinha no ensino médio do terceiro ano e todos indicaram aqui, disseram que com certeza seria um ótimo lugar para fazer a graduação. Então eu acabei vindo fazer o vestibular e consegui passar. Apesar de já saber da grandiosidade do centro, o que me surpreendi bastante com as oportunidades. Aqui eu soube que eu poderia fazer intercâmbio, poderia fazer iniciação científica, iniciação tecnológica, empresa júnior, poderia fazer qualquer coisa. E não imaginava que teriam tantas opções e que eu não teria nem tempo para fazer tudo. Seja Cimatec e se surpreenda. Eu faço barulhinho com a boca, viu? Seja Cimatec e se surpreenda. At Cooper Standard, we know that you don't become a leading global supplier by sticking to the status quo. Targeting innovation, from materials science to final products, we reinvent boundaries to deliver sustained value for all our stakeholders and the global industries we serve.
Our success is driven by our commitment to world-class operations, which has established Cooper Standard as a leading supplier in sealing and fluid handling systems. But we don't stop there. The Advanced Technology Group leverages our expertise in materials and processes to bring Cooper Standard's innovations to diverse industries, including building and construction, wire and cable, and consumer and industrial goods. Fortrex, our dynamic material chemistry platform, is delivering results for our customers and has received industry recognition, including the Automotive News PACE Award for Innovation. From all corners of the globe, Cooper Standard leverages our culture of collaboration and values the differing perspectives of our global team to converge on solutions with unrivaled speed. And through our dedicated i3 innovation process and CS Open Innovation Initiative, we are enhancing products and processes to make our innovation your advantage. Cooper Standard is navigating the changing landscape of dynamic industries and megatrend technologies. We are using artificial intelligence and machine learning for rapid development of new compounds and drastically enhancing our processes to improve quality. But we are more than the solutions we provide. Cooper Standard employees engage in our communities throughout the world to make a positive impact on where we work and live. And we are excited to be named one of the world's most ethical companies for our values, culture, and dedication to conducting responsible business. Partnering with our communities and developing products and solutions that reduce weight, enhance design, and improve performance for our customers. That's Cooper Standard. O novo Ford Territory é muito mais SUV por todos os ângulos e também por todos os lados. Tem uma câmera 360 graus com o novíssimo Bird Eye View, que te dá uma visão de todo o entorno do veículo. Sistema de estacionamento automático, sistema de alerta de colisão e frenagem autônoma de emergência, sistema de aviso de mudança de faixa e ponto cego, e piloto automático adaptativo com Stop and Go, ideal para o trânsito urbano com aquele anda e para. E aqui na frente, o motor 1.5 turbo EcoBoost. É você cercado de tecnologia embarcada para ter uma experiência de direção sem igual. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Peter Drucker, pai da administração moderna.
2020 foi um ano difícil. Foi difícil para a saúde, difícil para as economias, difícil para as famílias e também difícil para o Baja. Neste ano, fomos todos forçados a sair da nossa zona de conforto. E num futuro imprevisível, foi o nosso trabalho de vanguarda que nos permitiu seguir. Tivemos que aprender a fazer o inimaginável, fazer Baja sem pisar na oficina. E o que era a inovação do Baja Nordeste, os deliverables, virou parte estratégica do que seria impensável em anos anteriores, uma competição virtual. Desde 2009, víamos batendo recorde atrás de recorde. Ano a ano, novas equipes e participantes se juntavam ao que, talvez, seja o maior celeiro de engenheiros do Nordeste. Em 2020, essa sequência infelizmente foi quebrada. Mas, apesar disso, queremos dar as boas-vindas às 9 equipes e aproximadamente 150 estudantes que conseguiram juntar forças e participar deste evento. E enquanto esta competição talvez não seja a melhor, afinal, não tem como ter a melhor competição sem barulho de motor, sem graxa nas mãos e sem a camisa cheirando a pó de esmerilhadeira, essa competição serve para reforçar laços antigos. Laço com as equipes, laço com os patrocinadores, laços com os juízes. Por esse motivo, gostaria de agradecer a todos que se esforçaram esse ano para manter vivo o projeto e dizer obrigado. Vai ter Baja Nordeste 2020 sim. Bem-vindos ao primeiro Baja Nordeste virtual. Para dar seguimento, gostaria de chamar Paulo Oliveira. Ele que é o juiz mais antigo, é também gerente de produto da Ford Brasil e diretor da SAE Seção Bahia. Paulo, pode vir que você é de casa. Obrigado, Renato. Na verdade é muito bom estar aqui mais uma vez, né? Eu acho que o Baja, ele a cada dia vai se consolidando, né? E é um motivo de orgulho a gente ver todas essas barreiras, esses obstáculos que surgiram em 2020 para todo mundo, e esse time aqui conseguindo achar formas de manter o espírito bajeiro vivo. Eu queria, por causa disso, agradecer primeiro à comissão organizadora, ao comitê técnico, que não mediu esforços para tentar achar alternativas que pudessem manter vivo o desafio para os estudantes. E como você falou muito bem, né, esse, quem sabe, é um dos maiores celeiros de engenheiros do Nordeste, e isso é fundamental para o crescimento do país, a gente fomentar esses desafios e garantir que a gente tem estudantes olhando para o futuro, inovando e pensando e aprendendo. Esse é o importante. Então, primeiro, para o comitê técnico, o meu agradecimento. É muito bom ter esse time olhando para frente e mantendo essa alma viva. Segundo, eu queria agradecer os nossos parceiros, né? Eu acho que esse evento, ele acontece, por mais que seja virtual, ele não acontece se não tiver o apoio e a visão de futuro das empresas que apoiam esse aqui. Então, eu queria agradecer a Ford, por estar sempre com a gente desde o dia 1, ao Senai Cimatec, que tem nos últimos anos, né, abraçou essa causa e está sempre com a gente nos últimos anos, e olhando para o futuro, o próximo evento já está sendo planejado para ter com motor, com terra, espaço novo, vocês vão gostar, vai ser muito desafio. Queria agradecer também a Caltex, que também é parceira de muito tempo, a Troller, a Cooper, a UF Filters, a Troller. Muito obrigado. Sem vocês, esse evento não existiria e não teria o tamanho e a dimensão. Por último, eu queria agradecer a todos os bajeiros, a todos vocês estudantes que apostaram, que estão com a gente. Apesar de a gente estar falando de 150 participantes, 150 competidores e 10 equipes, isso é muito importante porque a gente está mantendo a alma do Baja vivo. Então, por mais que a gente não esteja melando a mão de graxa, virando noite para montar o carro, mas com certeza esses alunos estão aprendendo a engenharia, buscando alternativas, estão desenvolvendo novas habilidades de relacionamento, de gerenciamento, e isso é que é importante. Então, obrigado a vocês por estarem aqui participando conosco, é muito bom ter vocês aqui, boa sorte, aproveitem e vamos fazer desse novo evento de vanguarda, como falou o Renato, um sucesso, e mostrar que o Baja, ele vence todas as barreiras e que é uma forma de viver um espírito muito legal. Muito obrigado, boa competição a todos e sucesso. É isso aí, muito obrigado, Paulo. Os patrocinadores são sim uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que é o Baja, junto com todo mundo. Agradecemos a todos.
Para dar continuidade, eu vou chamar agora Fernando Amaral. Para quem não conhece, é o nosso famoso Faca, nosso juiz aí, que está tocando esse ano a prova de projetos. Eu vou chamar ele para dar algumas informações e passar algumas diretrizes de como vai funcionar o dia de hoje, né? Então, para explicar um pouco sobre a prova de business, de management, perdão, a prova de design e as finais no domingo. Então, por favor, Faca, fica à vontade, pode tomar a palavra. Pronto. Beleza, pessoal. Valeu, Renato. Tudo bem? Bom dia. Como o Renato falou, né, a gente esse ano trabalhou aí na conversão da prova para um formato virtual e então a gente teve que enfrentar um grande desafio, né? Então a gente tinha lá o Baja, né, construído e até a própria competição toda, né? E a gente teve todo um trabalho de concepção para ter passado do físico para o formato virtual. E apesar de ter algumas desvantagens, né, que a gente não vai ter as corridas em si, né, que era a parte bem bacana também, mas a gente também pode enxergar também como algumas oportunidades, né? Então, muita coisa que a gente não fazia antes, a gente se viu tentado, né? Quem não tinha esse hábito foi impulsionado a trabalhar mais nessa área virtual, né? E a gente vê que também já é uma tendência na indústria, né? Agora, no meio do ano, teve, por exemplo, um carro foi lançado, ele foi lançado com validação 100% digital. Então, acaba que é uma tendência, uma vez que para fazer um teste físico, né, você tem que fazer, por exemplo, na automotiva, um protótipo, e isso gera bastante custo, é muito caro. Então, sai bem mais barato fazer uma simulação, desde que ela esteja bem correlacionada. Então, essa é a tendência que a gente tem seguido aqui também para o Baja Nordeste. Então, a gente também, quando foi fazer as provas, a gente pensou bastante nisso, né? Então, vamos pensar como as equipes podem validar o carro deles de forma virtual, né? E acabou que a gente descobriu, né, que lá tinha muita coisa, né, que a gente conseguia fazer de forma virtual, né? A gente não tinha parado para pensar, né, quantos critérios em segurança que a gente consegue já na fase de projeto, a gente já avaliar se o carro vai ter problema ou não, né? Do que só construir o protótipo e depois tentar fazer algum ajuste, né? E muitas vezes, até quando é um problema no próprio chassi, né, ou na estrutura, acaba que é muito retrabalho para a equipe. Então, acabou que essa prova de segurança, mesmo que em outros anos a gente não tenha um formato virtual, mas eu espero que a gente também tenha esse hábito as equipes também criem esse hábito de fazer essa verificação nas etapas de desenvolvimento do projeto. Um feedback assim para vocês, eu fiquei bastante satisfeito, né? Eu vi algumas das validações de segurança e eu fiquei bastante orgulhoso de ver o nível de maturidade dos projetos, né? Pensar que há 10 anos atrás a gente tinha equipe que chegava na competição para construir o carro lá, estava construindo ainda a estrutura. E hoje a gente vê que tinha equipes, né, com CAD bem avançado, olhar todo o carro bem caracterizado, né, para a gente poder fazer a prova de segurança. Então, nesse quesito, vocês estão realmente de parabéns. Espero que vocês mantenham sejam tão criteriosos, né, nos anos seguintes quanto vocês estão sendo para esse ano. A gente vai ter também a parte dos deliverables, né, que foi as validações de projetos. Como vocês podem ver, em cada deliverable a gente pensou justamente em como converter ele para um formato virtual. Então, teve o primeiro, a gente sempre, se vocês veem, eles seguem uma ordem cronológica de questão de projeto, né? Então, o primeiro deliverable, a gente tem a parte de capitalização dos anos anteriores, a definição de metas e objetivos para o ano corrente e um cronograma para a gente poder atingir essas metas, né? Aí seguido do Deliverable 2, que foi a parte de plano de validações, então foi foi convertido para validações apenas virtuais, justamente para a gente incentivar vocês a buscarem tentar maneiras que não precisem criar um protótipo físico para poder validar o seu projeto.
E também a parte dos estudos, né, de projeto em si, no Deliverable 2. E no terceiro, a gente pediu para ter aquele comparativo, né, para a gente ver justamente as evoluções, né, o quão arriscados vocês estão sendo para fazer a mudança, né, quão embasadas as mudanças de vocês estão sendo em relação à engenharia, né, se vocês estão só mudando algum quesito sem muito embasamento, ou se vocês estão realmente tendo vários argumentos, né, de engenharia, simulações, comparativos, benchmarkings, para poder ter um argumento forte para aquela solução que vocês estão adotando. O Deliverable 4, finalmente, né, então a gente teve no primeiro a definição dos objetivos. O 4 a gente pediu para vocês justamente demonstrarem alguns itens que vocês botaram, que a gente botou como meta, né? Então, teve alguns itens que era bem tranquilo, né? Validar o entre-eixo do carro virtualmente é bem simples. E alguns que talvez a equipe não fizesse antes, mas também foram incentivados a fazer. E por último, apesar de não ser em ordem cronológica, né, mas o Deliverable 5 foi mais um estudo para a fase de concepção, né, que é quando o projeto mais numa etapa bem inicial, né, que a gente está querendo ver se um produto ele é viável. Então, o Deliverable 5 foi justamente o 4x4 para vocês analisarem como conceito se ele vai ser aplicável a vocês, né, para a parte de business e na parte de projeto, do Deliverable 5 em si, como esse conceito de forma técnica, né, o que é que a gente precisa avaliar de forma técnica para conseguir transformar esse conceito num produto real. Então, as provas que a gente tem para esse ano, né, a prova de segurança, né, valendo 0 pontos, né, espero que é para ter 0 pontos, né? Então, se você perdeu ponto, então você já tem aí um ponto de melhoria para os próximos anos, né? De questão organizacional. A validação de projetos, deliverables. A gente tem as 2 apresentações de projeto, que são a apresentação do design em si, né? E a parte de management e budget, que é o gerenciamento de projeto. A business, né? A comercial, que vocês enviaram por vídeos. E a gente também deu um peso maior agora para final de projeto, justamente por esse ano a gente não ter o Enduro em si, né? Nosso Enduro vai ser a final de projeto. Então vocês vão ver que ao longo da pontuação e da própria competição, a gente tentou transformar alguns critérios que a gente tinha na competição física para simular algo parecido nessa competição virtual. Então, por exemplo, né, a nossa segurança, né, ela foi bastante rígida, de modo que caso as equipes não atendam ela, né, perderiam bastantes pontos, e também a gente teve até um fator de penalização, né? Então, caso a equipe não passe, o score final da equipe ela pode ser multiplicado por 0, né? E se ela foi para a repescagem, esse score final vai ser dividido pela metade. Então aqui eu separei alguns exemplos, tá? Então, para explicar justamente como é que vai ser a elegibilidade para a final, né? Que vai ser a nossa prova, a prova representando o nosso Enduro, né? Então, uma equipe, para ela ser elegível para a final, ela tem que tanto estar ok em segurança, ou ter ido para a repescagem e depois ter sido aceita, e ter enviado o Deliverable 5, que era o conceito do 4x4. Ela tendo esses 2 requisitos, ela fica elegível para a final de projetos. E daí, a partir dessa lista de equipes elegíveis que a gente tiver, as 3 melhores pontuadas nas provas no geral, né, as provas de projeto, tanto somando validação, quanto a business, quanto as apresentações, as 3 melhores pontuadas que vão ser classificadas para a final de projeto. Então aqui nos exemplos aqui, né, que a gente tem, a gente teria a primeira equipe, ela não entregou o Deliverable
5, então ela não se classificaria. A terceira também, ela não passou em segurança, então ela não correria o enduro, né? Então a punição para forma virtual, ela não fica elegível para final de projetos. E aqui a segunda equipe, né? Ela tem os 2 critérios, ela fez repescagem e passou, né? Então essa pontuação de 400 vai ser levada em conta os projetos da fase 1. Porém, mesmo que ela vá para a final e tenha a sua pontuação da final, como ela foi para a repescagem, depois a nota final dela será dividida por 2. Então, e agora, né, falando um pouco das apresentações de hoje, né, como é que vão ser, né? Vocês receberam uns e-mails já com algumas instruções, eu vou só relembrar elas, né, fazer alguns comentários a mais. A gente vai ter os links das salas pelos Google Meets foram enviados por e-mails para vocês, né? Então, o que é que a gente pede? Para vocês acessarem com antecedência, né? No cronograma do informativo está um horário, a gente pede que vocês entrem com 15 minutos de antecedência, né? Para justamente irem fazendo o setup, né? Compartilhar a tela e sendo aceitos os membros, né? A gente vai ter pessoal da equipe aqui, né, da organização, que vai estar fazendo abrindo a sala aqui com antecedência para vocês entrarem. A gente pede para só quem for falar abrir a câmera, né, no caso dos apresentadores, e caso na parte de perguntas e respostas eles chamem algum integrante, né, esse integrante então abre o microfone e a câmera. Lembrando que o restante da equipe pode assistir, mas aí a gente lembra para os outros integrantes terem o microfone e a câmera fechada, né? Então você não quer correr o risco de prejudicar a sua própria equipe, né? Estar com o microfone aberto e fazer algum barulho. Então prestem atenção nisso. E também por questão de organização, a gente pede para vocês entrarem com o nome do integrante e a equipe. Caso vocês venham alguém que vocês não reconheçam, é só solicitar lá ao pessoal da organização para a gente remover essa pessoa, uma vez que a sala é exclusiva, né? Então, uma preocupação que a gente teve, nos outros anos a gente sempre deixa aberto, né, para ter aquele compartilhamento de ideias, mas esse, como é virtual, a gente não consegue ter esse controle se alguém vai gravar, por exemplo, né? A gente não quer uma equipe copiando a outra, então por isso a solução foi ter esse formato fechado. Certo, então quanto à apresentação em si, né? Ela vai ser dividida em 3 etapas. A primeira parte é a apresentação de 12 minutos, né? Quando tiver faltando 1 minuto, a gente vai avisar para vocês, né? No máximo 2 apresentadores. Acabando esses 12 minutos, a gente vai entrar na parte de perguntas, são 8 minutos, e caso um dos apresentadores queira solicitar a resposta para o integrante, ele indica esse integrante e aí ele abre o microfone, a câmera e responde. E por último, uma melhoria que a gente está aproveitando também, né, uma oportunidade, é que normalmente na competição a gente só fazia o feedback no sábado à noite, na presencial. E acaba que ficava muito distante da apresentação, né? A gente não conseguia dar um feedback tão aprofundado. Então a gente está aproveitando que esse aqui, para virtual, a gente consegue ter mais tempo na prova, no cronograma, então a gente está separando 10 minutos, né, para depois até das perguntas e respostas, os juízes lá da apresentação, eles vão dar já esse retorno para a equipe, né, já com o assunto bem fresquinho na cabeça. Daí vocês podem aproveitar também, né, tanto fazer alguma pergunta para eles, ou deixar eles falarem, já vai ser mais uma conversa, onde vocês podem tomar isso como oportunidade, né, para ter esse retorno, né, para ver onde é que vocês podem melhorar e quais pontos fortes que vocês tiveram durante a apresentação, seja de design quanto de management. Bom, e por fim, né, no final do dia, essas apresentações vão ocorrer ao longo do dia. No final do dia, a gente vai fechar, acabadas as apresentações de projeto, a gente vai fechar as notas, né, compilar para ver as 3 equipes. A gente vai divulgar no Instagram do Baja Nordeste quando esse resultado sair, no horário da noite.
Então, prestem atenção, né? Nos sigam o Baja Nordeste, @Baja Nordeste. E também as equipes que foram selecionadas, a gente vai também enviar por e-mail para eles algumas instruções de como vai ser a prova de final de projetos no domingo. Bom, no geral é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem botar aí no chat que o pessoal, a gente vai estar respondendo aí também. Beleza? Boa competição a todos. É isso aí, muito obrigado, Faca. De fato, todas as provas são muito bem pensadas de forma a estimular as equipes a usar ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Nosso comitê é composto aí majoritariamente de engenheiros, vários na indústria automotiva, em montadoras, em fornecedores, alguns de outras indústrias também. E essas ferramentas que a gente usa no dia a dia, a gente usa para inspirar as provas novas que a gente cria. Então, temos certeza que todas as equipes que derem a devida atenção às provas de projeto vão chegar na indústria, aí no mercado de trabalho, com um leque de ferramentas muito grande debaixo do braço. Então, essa prova realmente é muito importante, essas provas que preparam vocês para a vida que vocês vão ter. Para todas as equipes, vamos fazer desse ano o melhor ano possível e torcer para que essa situação se resolva o mais rápido possível, a gente possa voltar a ter competições presenciais a partir do ano que vem. Queria agradecer aí a SAE Brasil, reforçar nossos agradecimentos. A SAE, que é a nossa realizadora, ela que torna possível todas as competições ano a ano, dando um embasamento jurídico e administrativo para a gente realizar as competições. Agradecer a Ford, que é a nossa patrocinadora especial, a patrocinadora mais antiga também, está com a gente aí desde a fundação do Baja, quando ainda se chamava Baja Bahia. Agradecer ao nosso patrocinador Diamante, o Senai Cimatec, que vem aí nos últimos anos nos dando o teto e toda a estrutura que eles têm, uma estrutura de primeiro mundo, para a gente poder realizar a competição. Agradecer também aos outros patrocinadores Ouro, a Troller, a Caltex, a Wolf Filters e a Bosch, que essas parcerias sejam muito duradouras. E em todos os anos a gente sempre tem uma frase temática, sempre de grandes personalidades. E nesse ano eu gostaria de trazer um trecho de um poema chamado Superação. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para a morte atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. O poeta Braulio Bessa. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima competição. Até mais.